lá no túmulo provável, possível túmulo de Jesus, ou algo similar àquele, que eu espero que você e a sua esposa possam ir proximamente, a pedra não está lá, a pedra desapareceu, não existe a pedra, mas existe o sulco, há um veio assim, onde você pode observar que ali, ao longo do tempo, se rolou uma pedra que não está mais lá, se foi ali ou algo próximo àquilo. A sua pergunta nos ajuda na outra pergunta também. Por que Mateus fala que houve então ressurreições e os outros não falam? E onde estão essas pessoas, né? O que foi feito dessas pessoas? Então vamos lembrar o seguinte. Então eu vou responder primeiramente àquela primeira pergunta e voltamos então a essa que está no bojo dela. Cada evangelista escreve numa perspectiva. Essa perspectiva se deve a 3 fatores. Primeiro, quem é a fonte principal do evangelista? Quem é a fonte principal de Mateus? Quem é a fonte principal de Marcos ou de Lucas, por exemplo? Nós sabemos pela tradição e por evidências internas que a fonte principal de Marcos foi o apóstolo Pedro. Marcos conta aquilo então que basicamente Pedro viu, testemunhou. Temos evidências também que a fonte principal de Lucas foi Maria, mãe de Jesus. Porque, por exemplo, quando Jesus nasce, diz o texto lucano que Maria guardava tudo no seu coração. Quem poderia dizer isto, senão a própria Maria? Então, Lucas empreendeu uma pesquisa muito forte, e como era um pesquisador cientista, com esse trato da questão científica, deve ter entrevistado Maria e outras personagens, e acaba que parte da sua história tem essa influência mariana, de Maria, a mãe de Jesus. Então, cada autor dos evangelhos escreve na sua perspectiva, primeiro em relação à sua fonte. Segundo, em relação à sua própria experiência. Quando você lê, por exemplo, os milagres da multiplicação, você vê que Marcos diz que a relva era verde, e o outro já não informa isso. Quando você lê sobre Jesus dormindo no barco, ele estava dormindo no barco, o outro informa que estava no fundo do barco. Porque cada um, pela sua experiência de vida, detalha aquilo que lhe parece importante. Pode ser que ao saírem daqui ao 12:35, acabando esse culto e vão contar esse culto, alguns digam, foi um culto assim, assim. Inclusive, teve um momento de perguntas. E a pergunta que mais interessante foi a seguinte, e pode ser que a outra pessoa narrar não fala esse período de perguntas, porque isso não foi importante. Então, cada autor fala da sua perspectiva. Terceiro, cada autor fala da sua perspectiva, não só pela sua fonte, pelas suas individuais características, mas também pelo seu destinatário. Para quem eu estou escrevendo? Então, Lucas, por exemplo, escreve para um público gentílico, um povo não judeu. Ele tem que explicar as coisas, porque o não judeu não vai entender. Mateus escreve para um povo judeu. João escreve em outro contexto. Cada um tem um público em mente, não é? Então, se eu, por exemplo, fosse falar sobre este assunto aqui, num outro tipo de público, eu seria mais detalhado, esmiuçado, né? Ou eu seria mais genérico, depende do público. Eu estou aqui olhando os irmãos e estou vendo a reação. Alguém parece que não entendeu, fez assim, fez assado, eu vou acrescentando algo que seja relevante para o meu auditório, no caso de uma fala aqui. E quando eu escrevo, e qualquer pessoa é assim, você escreve imaginando o seu público. Bom, isso aqui é que ele não vai entender, então eu vou explicar melhor aqui, vou corrigir essa palavra. Então são diferenças em função disso. Por exemplo, por isso os evangelhos são complementares, são diferentes. Aparentemente, numa leitura com má vontade, eles são contraditórios. Mas aí vamos ao segundo elemento. Nós lemos, por exemplo, que Jesus curou um cego em Jericó. E lemos em outro evangelho que ele curou 2 cegos em Jericó. Foi um ou foram 2?
Bem, para mim é simples. Será que os evangelhos só narram, em 2 anos de ministério ou 3 de Jesus Cristo, apenas uma ida de Jesus a Jericó? Ele só foi lá uma vez? Possivelmente foi mais de uma vez. Jericó fica muito perto de Jerusalém. E era uma cidade muito importante, a cidade mais antiga do mundo, Jericó. Então, numa vez ele curou um, noutra vez curou 2. E pode ser que tenha ido outras vezes e curou outros. Temos o relato de 2. Numa parábola de Mateus, fala-se de uma coisa. Em outra parábola, acrescenta-se um outro elemento. Qual das duas é verdadeira? Eu entendo simples. Jesus contou uma parábola uma vez assim. No outro momento, ele viu lá alguém no seu auditório, acrescentou um elemento, contou de um outro modo, a mesma história. Parábola inventada mesmo. É para tocar o coração das pessoas. E dos milagres. Além disso, quando alguém assiste um fazimento de um milagre, um está naquele canto de lá, encoberto por alguém, outro está no canto de lá, outro está no centro, cada um viu o mesmo milagre, mas aquilo que seus olhos puderam ver. Quando ele for narrar, não vai narrar a mesma coisa, digamos assim, embora a essência seja a mesma. No caso específico da ressurreição, provavelmente a ressurreição foi entre 5:30 da manhã e 6:30, ou melhor, nós não sabemos. Nós sabemos que quando elas chegaram entre 5:30 e 6:30 da manhã, a pedra estava removida. Mas na hora em que Deus soprou de novo no filho a vida, que horas foi? Né? Pela manhã, mas em que momento? Mas olhemos da perspectiva humana. Então, foram várias mulheres. Foram todas juntas, as 6 ou 8 mulheres? Ou foram 2, foi uma, foram 4? Participaram de que momentos desta descoberta da ressurreição? Participaram de mais de um momento. Então, num momento era um anjo só, no outro já eram 2 anjos, e no outro era um jardineiro com aparência de jardineiro, que era Jesus Cristo. Então são momentos e cada uma narrou aquilo que ela viu. Aí vem os discípulos masculinos. A maioria dos discípulos de Jesus Cristo era de mulheres. Quem sustentava o ministério de Jesus Cristo eram mulheres. Os homens só aparecem mais tarde nesse ministério, Nicodemos e José de Arimateia. Mas ao longo do seu ministério eram mulheres, algumas mulheres ricas, como talvez Joana, por algumas evidências, e outras remediadas, elas que alimentavam Jesus. Gente, eram pelo menos 15 pessoas andando, tinha que comer e beber. Jesus não tinha dinheiro nenhum. Eram elas que sustentavam. Mas fechando esse parênteses, quando elas contaram a história, é claro que eles não acreditaram. Então eles foram ver com os próprios olhos. Quando chegaram, talvez 1 hora depois, não viram as mesmas coisas que elas viram, porque o tempo tinha decorrido. Se alguém que chegou hoje às 6 horas viu um culto, se alguém chegou às 9 viu outro culto, quem chegou às 10:30 viu outro culto, ou às 11 outro culto. O mesmo culto? Em tese sim, o mesmo culto, as mesmas músicas, mas com coisas diferentemente acontecendo. No caso específico da ressurreição, por que os evangelistas não narram e só um narra? Porque acharam que não era isso importante. Porque tudo aquilo que foi escrito para que se creia. Possivelmente, pensou o evangelista, isso todo mundo viu, nem preciso contar sobre isso, todo mundo já sabe disso, vou contar para quê? E pode ser que um achou, isso não é importante, isso fez tantos milagres, mas uma ressurreição? Isso não... Ou outro, não, isso se eu contar a ressurreição, eu vou ofuscar a principal, que é de Jesus. As razões deles, mas o fato é que houve tais ressurreições, sobre as quais pouco sabemos, a não ser isso. E é bom sabermos que, às vezes, oramos tanto pela cura de uma pessoa, e ela é curada, e depois morre. De igual modo, quem ressuscita, um dia morre. O único que não morre de novo é Jesus Cristo ressurreto. Mais alguma pergunta? Temos
Irmão Valdir ali, então, por favor, André, uma pergunta e encerramos o departamento de perguntas. Se tiver alguma pergunta, você pode depois mandar por e-mail, israelbelo@gmail.com. Você que está em casa também pela internet, pode me mandar a pergunta que eu responderei. Fique em pé, irmão Valdir, por favor, facilitar aqui o trabalho. Obrigado, gente boa aí. Não chega a ser uma pergunta, é desdobramento da pergunta do irmão. Eu queria compartilhar com a experiência que eu tive hoje pela manhã, no culto da ressurreição. Obviamente, esse texto eu já li várias vezes, mas hoje pela manhã, quando eu li, eu disse, que maravilha, que mensagem está contido nesse trecho aqui. Porque o milagre maior já havia acontecido, que era a ressurreição. A pedra era a fichinha. O que eu concluí? O que o Espírito Santo me falou? Ora, existem coisas que eu tenho que fazer. Aquilo que eu não posso fazer, Ele fará por mim. Obrigado. Bem, com isso, saúdo a todos os irmãos, desejo a todos uma feliz festa da ressurreição. Que a ressurreição de Jesus seja compreendida por nós. Porque é bem provável que nós ainda não reconheçamos tudo sobre a ressurreição. E que nós celebremos a ressurreição de Jesus. Quero perguntar se há entre nós alguém que nesta manhã completou nesta semana aniversário de nascimento, casamento, batismo. Se houver, convido a que venha aqui à frente. Vamos agradecer por sua vida. Há algum aniversariante? Zeire, parabéns também. Hoje é seu aniversário, parabéns. E o seu que dia, Vanelli? Dia 2. Dia 2. Há mais alguém aniversariante? Sim. Laura, quantos anos, Laura? 11. 11 anos, hein? Que maravilha. Também parabéns, seu nome é? Sandra. Sandra, parabéns também. Há alguém que nesta semana recebeu um convite, teve um desejo e pela primeira vez vem à nossa igreja, participa do nosso culto. Alguém pela primeira vez, queira ficar em pé se houver, por favor, para receber a nossa saudação bem pessoal. Primeira vez, alguém? Pode ficar em pé, por favor? Isso. Só se assente quando alguém lhe der um abraço, não antes. Aqui também temos um casal, vai ser abraçado também. Na galeria temos alguém? Muito bem-vindo. Possam retornar então a nossa... Primeira vez da senhora? A senhora sabe que primeiro é um numeral, né? É o numeral ordinal. E esse numeral ordinal, quando tem primeiro, quer dizer que tem segundo, terceiro, quarto, assim. Espero que seja com a senhora e com todos os demais que vêm pela primeira vez. Ok? Vamos ficar em pé então, vamos dar graças a Deus por esse momento na nossa vida, nossa experiência, nossa jornada. O desejo que Deus então nos conduza, nos abençoe todos os dias da nossa vida. Vou pedir ao nosso irmão Inocêncio Brum para vir aqui e dar graças a Deus por esses nossos irmãos, ou melhor, nossas irmãs, e oferecer ao Senhor esse culto que estamos rendendo a Ele. Nosso Deus, é com muita alegria, Senhor, que nós te rendemos graças, porque sem tua graça, Pai, não teria sentido a nossa vida. Te pedimos, Senhor, que tu abençoes e que tu guardes todos esses irmãos aqui que completaram aniversário, que tu os abençoe e que tu, Senhor, mostre a eles que o verdadeiro caminho, o verdadeiro aniversário é esse, o Pai, de te ter como Salvador. Guarda-nos, Senhor, prepara-nos para este culto e abre os nossos corações para que possamos entender a tua mensagem, aquela mensagem que tu tem para nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Pode vir aqui então abraçar os nossos aniversariantes, todos eles. Pergunta o nome, o sobrenome, RG. Temos algumas informações para que os irmãos possam participar ativa e vivamente de nossos cultos.
queremos informar que há pouquíssimos exemplares do jornal Tijuca em Foco. Então você pode pegar alguns, acho que ainda há, na portaria. Se você tem alguma sugestão, se você quer ser o anunciante do jornal, há o e-mail no próprio jornal e você pode então participar. Vale a pena, fizemos 10 mil exemplares. Quem sabe um dia nós cheguemos a 50 mil exemplares. Não por ser 50 mil, mas porque com 50 mil nós vamos atingir todas as famílias da Tijuca e adjacências. Mas isso só seria possível se os irmãos se comprometessem a ser os distribuidores disso. Levasse 40, 50 exemplares para a sua escola, para o seu escritório na Tijuca, para um consultório que você conheça, para uma loja, uma farmácia. Se você se envolver nisso, nós podemos fazer muito mais do que 10 mil. Pense nisso, é a maneira de sermos relevantes na nossa comunidade. Outras informações sobre o nosso programa hoje à noite, nossa celebração da Páscoa, em que vamos contar a história Há uma Cruz e um Túmulo Vazio, teatro e coro, 7 horas da noite, por favor. Outras informações sobre o passeio, o retiro dos juniores, tem aí no boletim, os irmãos podem ter o complemento dessa informação, bem como o retiro dos jovens, com temas sobre santidade. O preletor será o pastor Reinaldo Purim, da Igreja Batista do Meier, também informações no boletim, você pode aí se apresentar, e o passeio da terceira idade, que mudou a data, está aí a nova data. Se você pretende ir, se inscreva logo, porque muitos vão se inscrever às vezes e não há mais vagas, né? E nessa inscrição não tem prioridade, porque todos são já prioritários. Então, corra e faça a sua inscrição. Sexta-feira tivemos aqui então o primeiro ato, Há uma Cruz. Vamos ver algumas imagens. Essa foi então a peça, que teve a ceia no seu interior. E hoje pela manhã, às 6 horas, transmitido pela internet, vídeo e também o áudio pelas rádios Bandeirantes e Livre, e também pela internet, tivemos esse culto em que meditamos sobre o túmulo vazio, também ministramos a ceia do Senhor, distribuímos, festejamos a ressurreição, e depois teve um super hiper café que não está nas imagens, porque as imagens não têm sabor, por isso não colocamos aí. Um bom público. Se você não veio porque não se lembrou, se você não veio porque não gosta de acordar às 5h30 da manhã, ok. Mas se você não veio porque não se lembrou, coloque já na sua agenda para o ano que vem participar do culto da ressurreição, porque realmente é imperdível. Estão aí as imagens, inclusive do café da manhã. Obrigado, então. Vamos, com o interlúdio, dar prosseguimento ao nosso culto. Vamos ficar em pé, venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dEle com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Juntos, repetiremos só esse verso final, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, todos juntos? Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. E meus irmãos, eu estou acelerado, por razões óbvias, né? Então, vamos com mais calma, juntos repetir essa frase. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor.
Eu não sei que nota Deus deu para esse canto. Eu dei 7. 10 para a regência, 7 para a congregação. Deus eu não sei. Então, eu quero pedir aos irmãos que cantem para merecerem uma nota 10. Acho que podemos cantar melhor essa música, não podemos? Vamos cantar a primeira estrofe e o estribilho com mais vigor, mais animação, com mais afirmação dessa verdade. Que Jesus é digno de todo o nosso louvor, presente aqui, está nesse canto, Tu és santo, que vamos entoar agora. Te amarei, para sempre.
a voz de muitos anjos, milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Todos podem, por favor, se assentar. Exaltamos ao nosso Deus com os nossos cânticos, bonitos como estes que entoamos nesta manhã. Exaltamos nosso Deus com os compromissos que firmamos diante dele e os cumprimos. Exaltamos o nosso Deus quando ouvimos os clamores das pessoas necessitadas e as atendemos. Eu estou triste e feliz por aquilo que eu vou dizer agora, introduzindo esse momento em que vamos entregar nossos dízimos e nossas ofertas. Há alguns anos tivemos no Seminário do Sul, em que eu atuava, um brilhante aluno de Angola chamado Enoque Kiavaiuka. Depois ele continuou sua formação, voltou para Angola, onde tem um colégio e pastoreia uma igreja. O seu pai esteve enfermo e ele foi fazer exames e ali se descobriu que ele mesmo, o filho Enoque, estava com hepatite, que nunca deu qualquer tipo de sintoma,
Mas decorrido pouquíssimos dias depois desse exame, desse diagnóstico, ele passou muito mal, foi ao hospital, na capital, e ali mesmo foi diagnosticado câncer. Pelos recursos parcos daquele país, nesse momento de reconstrução nacional, ele foi evacuado, é o termo que eles usam, para Madrid, onde passou também algum tempo no hospital, tomando uma medicação, teve uma pequena melhora, pôde então vir para o Brasil, onde o INCA o recebeu e está tratando dele. O Enoque não está internado, é um câncer no fígado, em decorrência da hepatite, está numa casa, na casa do pastor Oséias Pereira da Silva, na Penha, que o acolheu. E ele então agora alugou uma outra casa para que a sua esposa, os 3 filhos, um garoto de 6 anos e 2 meninas de 3 e 9 anos, possa então a sua família vir para cuidar dele. Só que essa casa está vazia, precisa de ser equipada. Agora eu falei da minha tristeza e falo da minha alegria. Falei no primeiro culto, às 6 do segundo culto, e já vários irmãos se manifestaram, de tal modo que nós já temos fogão, geladeira, TV, entre os objetos, e cama, uma cama de solteiro. Então precisamos de outros objetos, guarda-roupa, arara, por exemplo, toalhas, lençóis, travesseiros, porque não é viável trazerem de lá, até porque a família não está mais em Angola, já está em outro país, a caminho aqui do Brasil, esperando apenas essa mudança se concretizar. Então, se você pode contribuir com algum desses itens necessários à casa, até brinquedos bons, são importantes nesse momento de grande ansiedade na vida da família, mas também como lençóis, cobertores, colchões, roupas, o que você puder e quiser doar. Ao final do culto, eu peço que você coloque o seu nome num papel e me entregue. Não fale porque eu não vou memorizar. Eu vou então anotar. E a irmã Marta Mariano, que coordena o nosso Ministério aqui de Ação Social, vai fazer contato com você em como esse material poderá chegar e então levarmos até lá. Se você tem uma maneira de colocar um caminhãozinho, uma Kombi que você tenha, que possa levar os objetos da casa dele na Penha, também é uma maneira de ajudar. Há várias maneiras que você pode contribuir para que esse nosso irmão tenha melhores condições de ser cuidado e tratado enquanto estiver aqui em nosso país. Assim, então, vamos agora nos levantar, os que trouxeram seus envelopes, e colocar nessas salvas ou na galeria, nos envelopes de tecido, que ali circularão seus dízimos e as suas ofertas. O casal Brazão pode, por favor, levar então as salvas.
Este cântico que vamos entoar agora nos convida a uma reflexão. Nesse instante que vamos orar por nossos irmãos enfermos, enlutados, com alguma outra dificuldade. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber. Deus opera os seus milagres onde Ele quiser. Não há orações mais poderosas ou orações menos poderosas. Pensar que há uma oração mais poderosa que a outra implica em colocar a nós no centro das coisas, quando o centro tão somente Deus. Nós oramos e devemos fazê-lo com todo o vigor. Diz a Bíblia que com toda a persistência. Diz a Bíblia que com toda a fé. E aí termina o nosso trabalho. Não adianta manipularmos a Deus. Fazemos promessas a Deus. Sacrifícios para Deus. Tudo já foi feito na cruz. Temos o privilégio de levar a Deus em oração todas as nossas carências. A cruz nos abriu esta possibilidade, sem qualquer intermediário, seja um pastor, um padre, um bispo, um apóstolo, qualquer outra pessoa. Não há intermediários. Havia. Mas quando Jesus disse que tudo estava consumado, o véu que o sumo sacerdote só podia abrir uma vez por ano, se rasgou de alto a baixo. A cruz, então, aposentou os intermediários. Agora somos nós e Deus, que abrimos as nossas vidas, como vamos cantar agora, para Deus agir. Esperemos e esperamos que Deus assim faça. É uma tentação manipularmos a Deus. Quem sabe se orar desse jeito? Sim, quem sabe se orar em tal lugar? Quem sabe se orar em tal igreja? Deus é o mesmo. Onde Ele é confessado como Senhor e Salvador, Ele age sempre segundo a vontade dEle. Umas igrejas fazem marketing dos seus milagres, porque acham que foram elas que fizeram os milagres. Há curas aqui em nossa igreja? Há. Nós as divulgamos? Não. Porque não há glória em nós, não há poder em nós. Porque, na verdade, muitas vezes, quando dizemos, ao contar as bênçãos ou os milagres, que todo o poder pertence a Deus, no fundo queremos, então me aplaudam. Devemos ser muito criteriosos, muito cuidadosos, mas continuar afirmando que Deus é o Deus de todo poder.
Deus é aquele que ressuscitou Jesus Cristo. Há muitos que não creem na ressurreição. Não creem porque ninguém ressuscita. E é verdade. Ninguém ressuscita. Mas Jesus foi ressuscitado. Ele não se auto-ressuscitou, digamos assim. Isso realmente é impossível. Quem está morto não ressuscita. Mas o poder do Pai o ressuscitou. Isto é possível. E Deus mostrou isso na ressurreição. Nós cremos no poder de Deus. É o mesmo poder que atuou ao tempo de Jesus, ao tempo de Pedro, ao tempo de Paulo. É o mesmo Deus, que tem a mesma vontade e que a exerce, ao ponto de quando Jesus pediu a ele, passe de mim esse cálice, não foi atendido. E quando Paulo pediu, tira de mim esse espinho, não foi atendido. Pela vontade dele, que nós lemos e repetimos tantas vezes em Romanos, que é boa, perfeita e agradável. Mesmo quando a nossa oração não é atendida segundo a nossa vontade, e nunca o será, se a nossa vontade não estiver em consonância com a vontade de Deus, que é agradável, boa e perfeita. Este é o verdadeiro exercício da fé. Não é a fé no milagre, mas é a fé que o Todo-Poderoso, nosso Deus, põe todos os seus anjos ao nosso serviço, se for da vontade dele. É ele que nós oramos. Enquanto cantamos aqui, então, se alguém quer que nós oremos em seu favor, aqui estarei, poderá vir aqui, estar ao meu lado, poderá ficar em pé, os que estão na galeria, sobretudo, e vamos depois então orar, e em seguida cantar, que é uma alegria crer em Cristo e confiar no nome dele. Todas
sabemos disso, Senhor, que és bem maior de que tudo aquilo que nos aflige. Então aqui diante de Ti nos colocamos para rogar por todos aqueles presentes nesse culto, participando conosco pela internet, para que sejam abençoadas por Ti. Senhor, alguns por alguma dificuldade, como a perda de uma pessoa querida, encontram-se desorientadas, como se sem rumo na vida. Que o poder da ressurreição se transforme no coração deste ou desta numa viva esperança. Senhor, certamente há aqui outros que estão doentes, já fizeram aquilo que lhes cabe no plano da medicina. Enquanto fazem isso, também colocam as suas vidas diante do Senhor. E eu então, em nome de Jesus, com a autoridade dada a todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, te rogo, cura, ó Deus. Submetemos à Tua vontade, que sabemos como é, mas expressamos a Ti o nosso desejo, que aquele irmão, aquela irmã, seja curado pelo Senhor, sendo esta a Tua vontade. Senhor, há outros que enfrentam dificuldades diferentes no plano profissional, ferido no emprego, mal pago, amargurado por isso. Que o Senhor mostre outros caminhos ou mude aquele ambiente ali, para que haja alegria também no trabalho. Quem sabe outros estão com problemas emocionais, tristes, profundamente angustiados, sem às vezes saberem por quê. Que aquela paz, Senhor, que excede todo conhecimento, jogue fora essas dores e se implante ali como a paz que vem do Senhor. Ó Pai, sabes a necessidade de cada um aqui. Então te rogamos que transformes tais necessidades em necessidades supridas por Ti. Oramos assim, em nome de Jesus, em quem vale a pena confiar. Que delícia é crer no Teu Filho. É o que vamos cantar então agora.
virada de quarta-feira para domingo, de quarta-feira para quinta-feira, Jesus reuniu seus discípulos e tomou a Páscoa com eles, sua última Páscoa. Talvez Jesus tenha participado de mais de 30 Páscoas, desde o seu primeiro ano de nascimento, até o início do seu ministério, talvez aos 30 anos de idade. Chamou então seus discípulos para essa última Páscoa, e ali estabeleceu aquilo que chamamos de ceia do Senhor, e alguns outros credos cristãos chamam de Eucaristia. Depois, teve início uma sucessão de julgamentos sumários, que terminaram por sua condenação à morte na cruz, que se deu, então, na sexta-feira, meados da sexta-feira à tarde. No finalzinho da sexta-feira, ele foi então sepultado, talvez por volta 5:30 da tarde. Sexta-feira terminava por volta das 6 da tarde, e a partir daí então no calendário e na cultura hebraica começava o sábado. Foi então sepultado, levado por 2 homens que patrocinaram a sua causa, por 2 seguidores que ao longo da história dos evangelhos, um sequer é mencionado e outro é referido como tendo ouvido a Jesus, mas não tendo feito uma decisão por ele. Refiro-me a José de Arimateia, cujo nome não é referido até então na história, e a Nicodemos, sobre quem sabemos em João capítulo 3, que ouviu de Jesus que era preciso que ele nascesse de novo. História que nós conhecemos. Os capítulos avançam nas folhas da vida, e agora Nicodemos, que era membro do Sinédrio, a alta corte judicial religiosa de então, se associa com José da cidade de Arimateia, um homem rico, e providenciam então lençóis próprios, novos, e um sepulcro novo, para que o corpo de Jesus então pudesse ser depositado. Diz o Evangelho de João que esse sepulcro ficava perto do Gólgota, perto da caveira, o lugar onde ele foi crucificado. E diz que esse lugar era um jardim. Na nossa cultura, jardim é um lugar onde se plantam flores. Na cultura de então, era um lugar onde se plantavam flores e também plantas frutíferas. Nós não sabemos onde fica esse sepulcro com certeza absoluta. Os católicos romanos e orientais também entendem que Jesus foi enterrado num lugar onde hoje está a igreja do Santo Sepulcro, um dos lugares mais visitados do mundo. No entanto, a partir do século XIX, um general esteve em Jerusalém e avistou aquilo que lhe pareceu à distância, olhando de fora, uma caveira, um monte em forma de caveira. Ele achou, identificou, fotografou inclusive, que ali seria o lugar da crucificação. É possível. Sobretudo quem olha a foto que ele fez no século XIX. Hoje já está um pouco mais esmaecido, não é tão clara a visão, mas a foto que ele fez é bem mais nítida essa ideia de uma caveira, porque esse era o nome do lugar. Certamente se tinha esse nome porque parecia uma caveira, obviamente. Próximo desta localidade, dessa caveira, ou desse recôncavo montanhoso em forma de uma caveira, de fato há um jardim. Os protestantes em geral do mundo inteiro entendem ou acham que esse é o lugar do sepultamento de Jesus. De um lado, a igreja do Santo Sepulcro, onde há muito pouca coisa para ver.
porque está toda edificada com igrejas. De outro lado, o jardim do túmulo. Esse jardim, então, ele tem uma cisterna para abastecer e irrigar as plantações daquele lugar. Tem um lagar, que é, então, um espaço onde a azeitona ou a uva podem ser pisadas, para dali tirar, então, a uva, o vinho, o suco, ou, se for o caso, o azeite. E pouco adiante há um túmulo. Um túmulo composto basicamente de 3 pequenos compartimentos. O compartimento de entrada, à direita, onde há um lugar para um corpo, e ao fundo, um eventual lugar para um outro corpo. É ali o lugar? Não sabemos com certeza, mas certamente aquele túmulo que ali está é muito próximo em sua topografia e geografia de um túmulo daquela época, em que uma pessoa era enterrada e nunca mais era removida. Digo até que dificilmente saberemos onde Jesus realmente foi enterrado, porque a cultura e a lei de Israel proíbem que se façam escavações em cemitérios, porque os corpos devem ser deixados em paz perpetuamente. Então, certamente haverá sempre dificuldades para qualquer escavação. Então, na sexta para o sábado, temos sempre que entender que o nosso modo de pensar o dia é diferente do modo judeu. O nosso dia termina à meia-noite. Para o judeu, o dia termina com o pôr do sol, que é variável. Provavelmente, se os cálculos de um engenheiro associado ao astrônomo estiverem corretos, Jesus morreu no dia 1º de abril do ano 33 e foi sepultado por volta das 5h30 da tarde, antes que chegasse o sábado na cultura judaica, para esse túmulo novo que José de Arimateia providenciou. E ali ficou 3 dias, e no domingo ressuscitou. Então você dirá, espera aí, não deu 3 dias. Sexta, digamos 6 da tarde, até sábado, 6 da tarde, 1 dia. Até domingo, 6 da manhã, 1 dia e meio. Bom, essa é a nossa maneira de contar, mas não é a maneira dos hebreus contarem. Eles contavam de modo diferente, porque o dia começa no anterior. Então a sexta-feira foi um dia inteiro, o sábado o dia inteiro e o domingo o dia inteiro, porque é assim que eles contavam. Foi ao 3º dia, não após o 3º dia no quarto. Há uma pessoa conosco neste culto pela internet que me fez a seguinte pergunta agora há pouco. Me mandou um e-mail perguntando o seguinte: onde ficou o corpo de Jesus nesses 3 dias? Já ouvi várias vezes essa pergunta, é uma pergunta muito difícil, que ao mesmo tempo é uma pergunta que responde às nossas perguntas. Para onde vamos nós imediatamente após a morte, antes da ressurreição final? Bem, esse é um assunto que tem merecido dezenas de livros. A explicação, para mim, é mais plausível, embora esse é um tema do território do mistério de Deus, é que Jesus esteve naquilo que alguns autores chamam de estado intermediário, que é o estado após a morte e entre a plenitude do céu. Chama-se na teologia estado intermediário. Lutero dizia que a alma dormia e acordava no 3º dia. É uma maneira de conceber esse estado intermediário. No entanto, nós somos seres completos. Não somos um corpo e uma alma. Nós somos um corpo, alma, nós somos uma unidade biopsíquica espiritual, podemos assim dizer. Onde Jesus esteve é onde nós estaremos logo após morrermos, onde Lázaro esteve logo após morrer. Mas aqui há um elemento muito importante
que temos que aduzir, embora não seja de uma compreensão muito tranquila, que é, quando nós morremos, nós entramos numa outra categoria de tempo. E nesse tempo, que não é o tempo do Cronos, aquele do relógio que marca segundos, minutos e horas, mas é o relógio do Kairos, do tempo de Deus. É por isso que Pedro diz que para ele um dia é igual a 1000 anos. Ora, não é. No Cronos, não é um dia, 1000 anos são 1000 anos. Mas no tempo de Deus, não tem esse Cronos. Portanto, não tem antes nem depois. É uma outra maneira que Deus tem de contar. Então, para Deus, essa pergunta não existe. Para nós existe. E uma explicação é esta, que vamos para um estágio intermediário, algo que seria o pré-céu. Acham alguns que quando Jesus diz assim, ao ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, que esse paraíso não é o céu final, que não houve ainda o julgamento final, mas é o paraíso. Porque o nosso destino, depois da morte, é traçado aqui. Quem sai daqui e vai para o paraíso, depois é o céu definitivo. Não há mudança, ninguém vai para o paraíso e depois para outro lugar. O paraíso e o céu, é como uma antecipação da grande apoteose, nossa chegada às mansões celestiais. Então, espero ter respondido, minha irmã, a pergunta que você fez, que certamente era também aqui de alguns. Ao terceiro dia, portanto, nesta contagem, a sexta-feira como um dia pleno, o sábado como um dia pleno e o domingo como um dia pleno, no primeiro dia da semana, dizem todos os evangelhos, sem testemunhas, Jesus ressuscitou. Sem testemunhas. Porque, na verdade, as testemunhas são do fato de que Jesus não estava morto. Mas o momento em que o seu corpo teve soprada nele a vida pelo Pai, esse ninguém podia assistir. Era um assunto muito íntimo entre o Pai e o Filho. Mas o fato é que em algum momento dessa manhã de domingo, Jesus foi ressuscitado. Há imagens lindíssimas. Eu imagino assim: o seu corpo estava envolto, completamente envolto pelos lençóis, porque não se sepultava em caixão. Ele não teve que arrebentar caixão, não era caixão. Era um corpo envolto numa mortalha, num lençol preparado de linho, e o texto diz que foi de linho, novo e fino, para esse fim, de alto a baixo, dos lados. Além de ter um lenço sobre a sua cabeça. Quando então Deus, o Pai, lhe soprou o hálito da vida naquela manhã, sem testemunhas de domingo, Jesus foi aos poucos se desvencilhando da sua mortalha, tirando os lenços, os panos todos, e teve o cuidado de especificamente pegar o lenço e dobrá-lo maciamente e colocá-lo na lápide de onde estava então saindo. Alguém escreveu belamente que essa dobradura do lenço quer dizer: eu vou voltar. Por isso, dobrou o lenço e deixou ali aquela mensagem que só o evangelista João, o mais detalhado na narrativa da ressurreição, apresenta. Então, chegaram as mulheres. Primeiramente as mulheres, em grupo ou sozinhas. Cada evangelista narra a perspectiva de uma dessas mulheres. E não encontram o corpo. Encontram a pedra removida, como já mencionamos, rolada, certamente pelos anjos, por enviados de Deus em forma humana ou em forma de asas, alada, não sabemos. E Jesus então pôde sair. E começou a se dar a conhecer
diz Pedro, no texto que lemos no culto da ressurreição, pessoas de antemão preparadas por Deus. Jesus, de fato, não foi visto por todo mundo. Diz o apóstolo Paulo que foi visto por 500 pessoas. Muito pouco, numa cidade de 40 mil e na Páscoa 200 mil habitantes. Foi visto por pessoas que precisavam vê-lo, porque ele disse que deviam esperar até que de novo eles fossem revestidos do poder. Isso acontece 50 dias depois. Estão reunidos numa casa, talvez 120 pessoas, ou reunidos no alpendre, no termo bíblico, nos átrios do templo. Porque o templo naquele tempo não era igual ao nosso. Não se cultuava dentro do templo, mas se cultuava do lado de fora do templo. Porque o templo era o lugar da habitação de Deus, não se podia entrar ali a qualquer hora. E dentro desse templo havia um lugar mais sagrado ainda, o Santo dos Santos, que o sacerdote entrava só uma vez por ano. No resto ele entrava todo sábado. Mas ali no Santo dos Santos, só uma vez por ano. É por isso que o véu do templo se rasgou quando ele falou: tudo está consumado. E agora, como eu disse, sem intermediários, sem véu, nada nos separando, porque a cruz apagou todos os nossos pecados e podemos ser agora amigos de Deus. E a história se espalhou, e no Pentecostes, então, eles são revestidos de poder. O que temos de importante para as nossas vidas nesse momento, que me levou a dizer, então, que nós não temos dado o devido valor em nossa fé, em nossa teologia, à ressurreição de Jesus? Quero, então, positivamente dizer que os 3 elementos centrais da nossa fé são tributários da ressurreição de Jesus. Quem o diz não sou eu. Quem o diz é a própria palavra de Deus. Quais são, então, essas 3 centralidades de nossa experiência de fé? Primeira, a regeneração. Segunda, a justificação. Terceira, a santificação. Diz a Bíblia que nenhuma destas coisas não tem outro fundamento senão a ressurreição de Jesus. Primeira, a nossa regeneração. Como diz a palavra, e sabemos, nós somos pelo poder de Deus gerados de novo. Ganhamos uma nova personalidade, um novo coração. Quando Jesus começou a pregar, ele disse: arrependam-se e creiam no Evangelho, isto é, nas boas notícias, que o tempo da espera acabou. Eu cheguei, eu sou o Senhor, o Salvador do mundo. A missão de Jesus foi morrer na cruz, então, para que na cruz nossos pecados fossem, todos eles, apagados em seus efeitos, em sua culpa. Nós somos, então, gerados de novo. Como se dá isso? Pela ressurreição. 1 Pedro 1, 3-5. Quem trouxe a sua Bíblia pode abri-la e me acompanhar na leitura que farei. Mostrando como nós somos regenerados pelo poder do túmulo vazio. O apóstolo Pedro então escreve: Pedro que foi testemunha, Pedro que adentrou ao túmulo e viu que estava vazio, apostando uma corrida com João, para ver quem chegava primeiro. E ele viu o vazio, então ele escreveu assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Deus nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo.
Nós somos regenerados por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? É a ressurreição que completa a obra da cruz. Nós não estaríamos aqui sem a ressurreição de Jesus. Se a história de Jesus terminasse na cruz, nós não estaríamos aqui. Para começar, aqueles discípulos todos ficariam perdidos e perplexos como ficaram. Que ressurreição não passava da cabeça de ninguém. Quando eles ouviram de Jesus que ao terceiro dia ressuscitaria, eles, deve ser poesia isso. Porque nunca ninguém ressuscitou na experiência dos hebreus daquele jeito. Nós temos que entender que o centro de nossa fé é a cruz e a ressurreição. E é pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos que nós somos gerados para uma vida de esperança. Estou certo quando digo que infelizmente não damos valor devido à ressurreição? Justificação é outro elemento central da experiência cristã. O que é a justificação? A palavra não é boa, eu sei, porque usamos justificação quando alguém quer se explicar, está justificando o que ele fez. Mas mesmo esse exemplo popular nos ajuda a entender que a justificação é o ato de Deus pelo qual as nossas culpas não existem mais. Nós somos tornados justos. Como isso se dá? Romanos 4, 18, 22, 23 e 24. Você pode abrir a sua Bíblia, marcar para ler depois, que começa com a história de Abraão. Abraão, contra toda a esperança, e olha aqui o paradoxo terrível, em esperança creu. Contra toda a esperança, podemos colocar um mas aqui, mas com toda a esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Verso 22, Romanos 4. Em consequência, isto lhe foi creditado como justiça. Ou seja, isso foi colocado a seu favor, no seu currículo, porque ele creu contra a esperança, em esperança, tendo esperança. E Paulo, então, oferece a seguinte explicação. As palavras "ele foi creditado", entre aspas, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, colocará na nossa conta a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Então, quando cremos em Deus, que Deus Pai ressuscitou a Jesus, isso nos é colocado como crédito para a nossa justiça, isto é, nós somos justificados. Jesus morreu na cruz, mas quem completa essa justificação é a sua ressurreição, porque a sua ressurreição atesta a veracidade da sua cruz, legitima o seu sacrifício. Nós somos justificados, portanto, pela ressurreição de Jesus. Terceira palavra de nossa experiência de fé. A primeira, a regeneração. A segunda, a justificação. Terceira, a santificação. Romanos 6, 3 e 4. Leamos. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, nós vivamos uma vida nova. O que é a santificação? É uma vida nova. Fomos gerados de novo, fomos justificados de nossos pecados, tornados justos diante de Deus. Para quê? Para uma vida nova. Mas como podemos viver essa vida nova? Por nosso próprio poder? Não, é culpa. Quem tentar ser santo vai se dar mal.
Quem quiser ser bom vai se dar mal, porque nenhum de nós tem essa competência. Todo o Antigo Testamento nos mostra a falácia desse projeto humano. Nós só somos santificados pelo poder da ressurreição e somos colocados no caminho. Se eu pudesse criar uma imagem, seria a seguinte: imaginemos que esta passarela aqui, ela tem uma ligeira inclinação, um aclive. Eu estou aqui nesse ponto, mas quero caminhar na rota da santificação. Mas são muitos degraus, é uma subida difícil para mim, eu tenho que abrir mão de muitas coisas, eu sou fraco. O que faz Jesus? Me empurra e vai me empurrando. Eu às vezes tenho vontade de entrar pelo banco ali à direita, ele vai me empurrando. Não, rapaz, para frente, para frente. E se ele não fizer isso, eu volto. Infelizmente, meus irmãos, alguns voltam não para o ponto onde estavam, voltam para onde estavam muito tempo no passado. A expressão bíblica é terrível a esse respeito. Alguns voltam para o chiqueiro. Infelizmente, essa é uma verdade. Infelizmente. Mas nós somos chamados a cada um num ponto dessa subida. Não com esforço próprio, não ralando o joelho, não é autoflagelação, mas pelo poder da ressurreição, nós somos suavemente empurrados para cima, em direção a Deus, para cada vez sermos menos humanos e mais divinos. Cada vez temos mais em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Estou certo em dizer que não damos o valor que tem a ressurreição, se é a ressurreição que nos permite ter uma vida nova, santificada. Estou certo em dizer que não damos o valor que merece a ressurreição de Jesus, quando nem sempre salientamos que a nossa justificação, que o perdão de nossos pecados vem pelo poder da ressurreição. Estou certo em dizer, segundo a Bíblia, nós somos regenerados pelo poder da ressurreição. Às vezes nos esquecemos disso. A Bíblia fala no poder da ressurreição. E o poder é este: poder que nos gera de novo. Nicodemos não entendeu isso. Como eu posso entrar de novo no ventre da minha mãe? Não é uma geração biológica, é uma geração espiritual. Não é um transplante de coração, fisicamente falando, mas é um transplante espiritual, em que o nosso coração passa a pulsar, não com o nosso próprio sangue, mas com o sangue de Jesus. Pode ser que haja aqui alguém, um adolescente, até mesmo uma criança, um adulto, um homem, uma mulher, que ainda, tendo ouvido, arrependam-se e creem no Evangelho, estão talvez como Nicodemos, aquele que participou no final da história de Jesus, mas que no começo não atendeu e não foi regenerado. Talvez o tenha sido mais adiante, mas não naquele momento, porque deixou para depois. Quem sabe haja aqui alguém que ainda não foi gerado de novo pelo Espírito Santo, não é uma nova criação, não é ainda filho de Deus, não é ainda amigo de Deus, porque ser amigo de Deus não basta dizer que é amigo de Deus, é preciso ser regenerado e justificado de seus pecados. Na sexta-feira eu falei sobre que a morte de Jesus nos torna amigos de Deus, e tinha uma menina sentada aqui que gritou: amigo? Porque às vezes não temos tal ideia, mas é exatamente isso que Jesus Cristo fez. Ele nos torna amigos de Deus. Ele disse: eu não os chamo mais de servos, mas eu os chamo de amigos. Por quê? Porque na cruz, esta é a regeneração e a justificação, os nossos pecados que nos impediam de nos aproximar de Deus foram esquecidos, foram apagados em seus efeitos. Agora podemos chegar frente a frente com Deus como nosso amigo. É isso que Ele quer, ter, como diz a Bíblia, comunhão conosco, mas isso só se dá
quando nós reconhecemos que somos pecadores e convidamos a Jesus que nasça na nossa vida e então nos regenere, nos faça uma nova pessoa, uma nova criatura. Então somos preparados para entender a natureza do discipulado, somos então batizados e começamos a caminhada da santificação, dia após dia. Talvez haja aqui alguém que um dia já confessou a Jesus como Senhor e Salvador, já foi até mesmo batizado, mas ficou parado no tempo e no espaço. Não orou também para que Deus o santifique. Vamos cantar então agora. Enquanto nós cantamos, eu quero fazer um duplo convite a você. Primeiro convite: se há aqui alguém, eu vou descer, que tendo participado desse culto, de outros, ou deste apenas, e entendeu a mensagem da cruz e do túmulo vazio, quero orar: Senhor, regenera a minha vida, faça Cristo nascer na minha vida, eu quero ser uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, um novo adolescente, uma nova adolescente. Se você está orando assim, enquanto nós cantamos, eu lhe convido a se colocar em pé. Vamos depois orar por você. Mas um segundo convite também eu faço. Pode ser que você possa se autodescrever como essa pessoa que há pouco mencionei. Está parado no tempo e no espaço. Não tem crescido à medida da estatura de Jesus. Jesus, em lugar de ser cada vez maior dentro do seu coração, é cada vez menor. Os seus temperamentos falam mais forte, seus desejos falam mais fortes, seus costumes falam mais forte, seus projetos falam mais forte. Fala fraquinha a voz da santidade. Mas você decide nessa manhã que quer ser um santo, quer ser uma santa, por mais estranho que essa palavra surja por aí, mas é isso que eu quero ser: um santo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que cada dia estou subindo em direção a me parecer cada vez com Cristo e a ter a minha vida mais próximo do túmulo vazio, porque Jesus não está ali, ressuscitou. Vamos cantar então. E se você tomou uma decisão dessa, onde você estiver, não vou chamar que venha à frente, não vou perguntar o seu nome, apenas você fique em pé e eu vou orar então por você.
Sim, ó Deus, nisto nós cremos. Por isso te rogamos agora que ajudes a cada um de nós, no momento de vida que estivermos, a compreender cada vez mais o poder regenerador, justificador, santificador da ressurreição de Jesus Cristo. Damos-te graças por essa ressurreição, que é o protótipo da nossa, pelo destino de Jesus, que será o nosso destino, se confessamos que Ele é o Senhor das nossas vidas. E Pai, agora em que algumas pessoas se colocam em pé, talvez algumas em sua própria casa, pela internet, com decisões que o teu coração conhece, a tua mente reconhece, que o Senhor abençoe a cada uma, concedendo-lhe aquilo que o coração está agora pedindo. Quem sabe pedindo que o Senhor regenere a sua vida, te rogamos que o faça, Senhor, implantando no coração o Espírito Santo da tua promessa, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aquele, ó Deus, aquela, Senhor, que pede que o Senhor a ajude, a empurre nesse caminho de ser santo, santa, que também essa promessa se realize na sua vida. E que então o teu amor de Pai, Pai que ressuscita o seu Filho, Jesus Cristo, a tua graça de Filho ressuscitado, e o teu conforto, consolo, apoio espiritual por meio do Espírito Santo teu, sobre todos nós, sobre todos aqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador estejam, hoje e sempre. Amém. Todos se assentar podem, por favor. Nos-vemos, se Deus permitir, às 19h da noite, com o musical Há uma Cruz e um Túmulo Vazio, a apoteose da história de Jesus. Até lá, feliz festa da ressurreição.